Então esta minha foto feliz foi tirada em 1999. Eu estava no último ano da faculdade e foi logo após o treino de dança. Eu estava muito feliz. E me lembro exatamente onde estava cerca de uma semana e meia depois. Eu estava sentado na parte de trás da minha minivan usada no estacionamento do campus quando decidi que iria cometer suicídio. E passei de uma decisão a um planejamento completo muito rapidamente. E cheguei tão perto da beira do precipício. É o mais perto que já cheguei. E a única razão pela qual tirei o dedo do gatilho foi graças a algumas coincidências de sorte. E depois disso, foi o que mais me assustou, o elemento do acaso. Por isso, tornei-me muito metódico em testar diferentes maneiras de administrar meus altos e baixos, o que provou ser um bom investimento. Muitas pessoas normais podem ter, digamos, de 6 a 10 episódios depressivos graves em suas vidas. Eu tenho depressão bipolar, é comum na minha família. Eu tive mais de 50 neste momento. E eu aprendi muito. Tive muitas rebatidas, muitas rodadas no ringue com escuridão, fazendo boas anotações. Então pensei, em vez de me levantar e dar qualquer tipo de receita para o sucesso ou destaque, eu compartilharia minha receita para evitar a autodestruição. E certamente a autoparalisia. E a ferramenta que encontrei, que provou ser a rede de segurança mais confiável para a queda livre emocional, é na verdade a mesma ferramenta que me ajudou a tomar minhas melhores decisões de negócios, mas isso é secundário. E é estoicismo. Agora, isso parece chato. Você pode pensar em Spock, ou pode evocar uma imagem como esta. Uma vaca parada na chuva. Não é triste, não é particularmente feliz. É apenas uma criatura impassível aceitando tudo o que a vida manda. Você pode não pensar no competidor final, digamos, Bill Belichick, treinador principal do New England Patriots. Ele tem o recorde de todos os tempos da NFL para títulos do Super Bowl. E o estoicismo se espalhou como fogo no topo da NFL como um meio de treinamento de força mental nos últimos anos. Você pode não pensar nos pais fundadores, Thomas Jefferson, John Adams, George Washington, para citar apenas 3 estudantes do estoicismo. Na verdade, George Washington fez uma peça sobre um estoico. Isso foi Cato, uma tragédia, realizada por suas tropas em Valley Forge para mantê-las motivadas. Então, por que as pessoas de ação se concentrariam tanto em uma filosofia antiga? Isso parece muito acadêmico. E gostaria de encorajá-lo a pensar sobre o estoicismo de maneira um pouco diferente, como um sistema operacional para prosperar em ambientes de alto estresse, para tomar melhores decisões. E tudo começou aqui, mais ou menos, numa varanda. Então, por volta de 300 AC, em Atenas, alguém chamado Zenão de Citium deu muitas palestras andando em torno de um pórtico pintado, um estoa, que mais tarde se tornou o estoicismo. E nos mundos greco-romanos, as pessoas usavam o estoicismo como um sistema abrangente para fazer muitas coisas. Mas para nossos propósitos, o principal deles era treinar a si mesmo para separar o que você pode controlar do que não pode controlar e, em seguida, fazer exercícios para se concentrar exclusivamente no primeiro. Isso diminui a reatividade emocional, que pode ser um superpoder. Por outro lado, digamos que você é um zagueiro, erra um passe, fica furioso consigo mesmo. Isso pode lhe custar um jogo. Se você é um CEO e perde o controle com um funcionário muito valioso por causa de uma infração menor, isso pode lhe custar o funcionário. Se você é um estudante universitário que, digamos, está em uma espiral descendente e se sente impotente e sem esperança, inabalável, isso pode custar sua vida. Portanto, as apostas são muito altas. E há muitas ferramentas no kit de ferramentas para chegar lá. Vou me concentrar em um que mudou completamente minha vida em 2004. E me encontrou então por causa de 2 coisas. Um amigo muito próximo, jovem da minha idade, morreu inesperadamente de câncer no pâncreas. E então minha namorada, com quem eu pensei que ia me casar, foi embora. Ela estava farta e não me deu uma carta de querido John, mas ela me deu isso, uma placa de querido John.
Não estou inventando, guardei. O horário comercial termina às 5 horas. Ela me deu isso para colocar na minha mesa para cuidar da saúde porque, na época, eu estava trabalhando em meu primeiro negócio de verdade. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Eu estava trabalhando mais de 14 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estava usando estimulantes para continuar. Eu estava usando depressores para relaxar e dormir. Foi um desastre. Eu me senti completamente preso. E comprei um livro sobre simplicidade para tentar encontrar respostas. E encontrei uma citação que fez uma grande diferença na minha vida, que é que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O Sêneca, o jovem, que é um famoso escritor estoico. Isso me levou às suas cartas, que me levaram ao exercício Premeditatio Malorum, que significa a premeditação dos males. E, em termos simples, é visualizar em detalhes os piores cenários que você teme, impedindo de agir para que você possa agir, para superar essa paralisia. Meu problema era, mente de macaco, super barulhenta, muito incessante. Apenas pensar no meu caminho através dos problemas não funciona. Eu precisava capturar meus pensamentos no papel. Então criei um exercício escrito que chamei de estabelecimento de medo. Meu estabelecimento de metas para mim mesmo. E consiste em 3 páginas. Super simples. A primeira página está aqui. E se eu? Isso é tudo o que você teme. O que quer que esteja causando ansiedade, o que quer que você esteja adiando, pode ser convidar alguém para sair, terminar um relacionamento, pedir uma promoção, pedir demissão, abrir uma empresa, pode ser qualquer coisa. Para mim, foi tirar minhas primeiras férias em 4 anos e me afastar do meu negócio por 1 mês para ir para Londres, onde poderia ficar no quarto de um amigo de graça, para me retirar como um largá-lo no negócio ou fechá-lo abaixo. Na primeira coluna, defina, você está anotando todas as piores coisas que pode imaginar acontecendo se der esse passo. E você quer 10 a 20. Não vou passar por todos eles, mas vou dar 2 exemplos. Então uma delas era, vou para Londres, vai chover, vou ficar deprimido, a coisa toda vai ser uma grande perda de tempo. Número 2, vou perder uma carta do IRS e vou ser auditado ou invadido ou fechado ou algo assim. E então você vai para a coluna de prevenção. Nessa coluna, você escreve a resposta para o que eu poderia fazer para evitar que cada um desses marcadores aconteça ou, pelo menos, diminuir a probabilidade, mesmo que um pouco. Então, para ficar deprimido em Londres, eu poderia levar uma luz azul portátil comigo e usá-la por 15 minutos pela manhã. Eu sabia que isso ajudava a evitar episódios depressivos. Para o bit do IRS, eu poderia alterar o endereço de correspondência registrado no IRS para que a papelada fosse para o meu contador em vez de para o meu endereço da UPS. Money. Então vamos consertar. Portanto, se os piores cenários acontecerem, o que você poderia fazer para reparar o dano, mesmo que seja um pouco? Ou a quem você poderia pedir ajuda? Então, no primeiro caso, Londres, bem, eu poderia desembolsar algum dinheiro, voar para a Espanha, pegar um pouco de sol, desfazer o estrago, se eu entrasse em pânico. No caso de perder uma carta do IRS, eu poderia ligar para um amigo que é advogado ou perguntar, digamos, a um professor de direito o que eles recomendariam, com quem eu deveria falar, como as pessoas lidaram com isso no passado. Portanto, uma pergunta a ter em mente enquanto você está lendo esta primeira página é: alguém mais na história do tempo, menos inteligente ou menos motivado, descobriu isso? Figured this out. As chances são de que a resposta seja sim. Answer is yes. A segunda página é simples. Quais podem ser os benefícios de uma tentativa ou de um sucesso parcial? Então você pode ver que estamos jogando com os medos e realmente dando uma olhada conservadora no lado positivo. Portanto, se você tentou o que está pensando, pode criar confiança, desenvolver habilidades, emocionalmente, financeiramente. Caso contrário, quais podem ser os benefícios de, digamos, um golpe básico? Gaste 10 a 15 minutos nisso. Página 3. Isso pode ser o mais importante, portanto, não o ignore. O custo da inação. Os humanos são muito bons em considerar o que pode dar errado se tentarmos algo novo. Digamos, pedir um aumento. O que muitas vezes não consideramos é o custo atroz do status quo, não mudando nada. Not changing anything. Portanto, você deve se perguntar,
se eu evitar essa ação ou decisão, e ações e decisões semelhantes, como será minha vida em, digamos, 6 meses, 12 meses, 3 anos? Mais longe, começa a parecer intangível e realmente detalhada. Mais uma vez, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, seja o que for. E quando fiz isso, pintei uma imagem aterrorizante. Eu estava me automedicando. Meu negócio iria implodir a qualquer momento, o tempo todo, se eu não me afastasse. Meus relacionamentos estavam se desgastando ou falhando. E percebi que a inércia não era mais uma opção para mim. Inaction was no longer. Essas são as 3 páginas. É isso. Isso é medo. E depois disso, percebi que em uma escala de 1 a 10, sendo 1 o impacto mínimo e 10 o impacto máximo, se eu fizesse a viagem, estaria arriscando 1 a 3 de dor temporária e irreversível por 8 a 10 de positivo. Impacto de mudança de vida. Pode ser semi-permanente. Changing impact. Então eu fiz a viagem. Nenhum dos desastres aconteceu. Houve alguns contratempos, claro. Consegui me desvencilhar do negócio. Acabei estendendo aquela viagem por 1 ano e meio pelo mundo. E isso se tornou a base do meu primeiro livro que me traz até aqui hoje. E posso traçar todas as minhas maiores vitórias e todos os meus maiores desastres evitados ao criar medo pelo menos uma vez por trimestre. Doing fierce. Não é uma panaceia. Você descobrirá que alguns de seus medos são muito, muito fortes. Você descobrirá que alguns de seus medos são muito bem fundamentados. Mas você não deve concluir isso sem primeiro colocá-lo sob um microscópio. E não torna todos os momentos difíceis as escolhas difíceis fáceis, mas pode tornar muitos deles mais fáceis. Gostaria de encerrar com o perfil de um dos meus estoicos modernos favoritos. Este é Jerzy Gregoretti. Ele é 4 vezes campeão mundial de levantamento de peso olímpico, refugiado político, poeta publicado, 62 anos. Ele ainda pode chutar minha bunda, e provavelmente a maioria das bundas nesta sala. Ele é um cara impressionante. Passei muito tempo em sua história, sua varanda, pedindo conselhos de vida e de treino. Ele fazia parte do Solidariedade na Polônia, um movimento não violento de mudança social que foi violentamente reprimido pelo governo. Perdeu a carreira de bombeiro. Então seu mentor, um padre, foi sequestrado, torturado, morto e jogado em um rio. Ele então foi ameaçado. Ele e sua esposa tiveram que fugir da Polônia, pular de país em país até desembarcar no Zewa com quase nada, dormindo no chão. Ele agora mora em Woodside, Califórnia, em um lugar muito agradável. E das mais de 10.000 pessoas que conheci na vida, eu o colocaria entre os 10 primeiros em termos de sucesso e felicidade. E há uma piada chegando, então preste atenção. Enviei a ele uma mensagem algumas semanas atrás perguntando se ele já havia lido alguma filosofia estoica. E ele respondeu com 2 páginas de texto. Isso é muito diferente dele. Ele é um cara conciso. Dude. E ele não apenas estava familiarizado com o estoicismo, mas também apontou para todas as suas decisões mais importantes, seus pontos de inflexão, quando defendeu seus princípios e ética, como havia usado o estoicismo e algo semelhante ao estabelecimento do medo, que explodiu minha mente. E ele fechou com 2 coisas. Número 1, ele não poderia imaginar uma vida mais bonita do que a de um estoico. E o último foi o mantra dele, que ele aplica em tudo, e você pode aplicar em tudo. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. As escolhas difíceis, o que mais tememos fazer, pedir, dizer, muitas vezes são exatamente o que mais precisamos fazer. E os maiores desafios e problemas que enfrentamos nunca serão resolvidos com conversas confortáveis, seja na sua própria cabeça ou com outras pessoas. Head or with other people. Portanto, encorajo você a se perguntar: onde em suas vidas agora pode definir seus medos ser mais importante do que definir seus objetivos? Than defining your. Tendo sempre em mente as palavras de Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muito obrigado. Obrigado.